Alô pessoal, tudo bem? Eu queria esclarecer uma coisinha hoje. É o seguinte, num começo de governo, que você está nomeando, preenchendo cargos, etc, sempre surge esta conversa idiota de que o que importa é a capacidade técnica e não a ideologia da pessoa. Especialmente na área econômica e diplomática, as pessoas fazem isso, né? Bom, mas acontece o seguinte, será que tudo que existe no mundo é a técnica e a ideologia? O que essas duas coisas têm a ver com a realidade da política? A política não é nenhuma dessas coisas e nem outra, mas ela existe. A política é a ciência do poder. E o poder significa o seguinte, ser obedecido. Quantas pessoas te obedecem? A quem você obedece? A quem você está comprometido? Quem tem poder sobre você? O poder tem que ser entendido não só como substantivo, mas como verbo. O poder é poder alguma coisa. Tá certo? Então, ao nomear um sujeito, nós não temos que pensar se ele tem a capacidade técnica ou qual é a ideologia dele. Esse não é o problema. O problema é a que esquema de poder ele está vinculado. Geralmente a ideologia tem algo a ver com o esquema de poder, mas ela é um elemento separado. Por exemplo, o movimento comunista ele trocou de ideologia 150 vezes e nunca perdeu a sua unidade, não perdeu até hoje. Depois que caiu a União Soviética, o movimento comunista não perdeu sua unidade e, portanto, sua capacidade de ação unitária. Por quê? Por causa de ideologia? De jeito nenhum. Tá certo? Mas porque é um movimento que está articulado internamente. Existem vínculos de mando e obediência, vínculos de liderança. Tem o sujeito que dá ordem e o outro que segue. E é isto que importa. Agora, se você acha assim, podemos nomear aqui um comunista porque ele tem capacidade técnica, você está considerando que ele é comunista apenas na sua ideologia. Né? Mas não é esse o problema. O problema é saber a quem ele está ligado realmente. Que vínculos de compromisso ele tem. Né? Então, nesse sentido, o governo tem que zelar para que não sobre no cargo nenhum sujeito que tenha vínculo de obediência com o governo anterior, ou com o petismo, ou com o comunismo. Nenhum único. Né? Pode vir aí o maior economista do mundo e dizer, não, o que importa é a capacidade técnica, nós temos que ser indiferente à ideologia. Mas é aquela estupidez, vamos dizer, típica da classe média, ideologia de classe média, que pensa que existe de um lado as ideologias, ou seja, o que as pessoas pensam, e de outra a realidade que é definida pela economia e pela técnica. Isso é uma estupidez. Isso mostra a total incultura política dessa gente. Não há um cientista político nesta merda. Os caras não estudam o fenômeno do poder há 50 anos. Né? Ciência política no Brasil consiste em fazer estatística de partido político e de voto, tá certo? E só nisso, e não há um estudo sobre a estrutura do poder, é uma coisa absolutamente impressionante. Então, é claro que se o mundo fosse assim, de um lado existem somente os fatores técnicos, administrativos, etc., e do outro lado existe a ideia que cada um tem na cabeça, seria muito fácil, né? Mas o problema não é esse. Além da ideologia e da capacidade técnica, existem os vínculos políticos reais, os compromissos políticos reais, inclusive os compromissos secretos. Né? Você sabe se alguém que você está pondo nesse posto ou naquele está secretamente comprometido com o Foro de São Paulo, ou com Cuba, né? Ou com o governo russo, ou com a China? Você não sabe, porque você só se interessa pela ideologia que o nego professa e pela sua capacidade técnica profissional. Então isso não é política, isso é coisa de, sabe, clube do Bolinha. É política do clube do Bolinha. É coisa de um amadorismo assim, horrível. E eu estou vendo isso acontecer toda hora. A discussão é sempre essa. Qual é a capacidade técnica e ideologia? Como se fossem esses fatores os únicos que existissem. Ora, dentro do próprio comunismo, a ideologia do sujeito não interessa. Interessa os vínculos reais. O sistema de obediência real. Já contei aqui a história de um sujeito que era o chefe da polícia secreta em Cuba, cujo apelido, eu esqueci o nome do cara, mas o apelido era Charco de Sangre, tanta gente que ele matou. Ele não entendia absolutamente nada de marxismo-leninismo e achava tudo isso uma palhaçada. E ele era o cara central do esquema de poder em Cuba. Porque ele não tinha ideologia igual a do Fidel Castro, mas ele obedecia ao Fidel Castro. Tá entendendo? Então é isso que interessa, o esquema de poder. E poder é o que uma pessoa pode sobre a outra. Se não entenderem isso, então vão nomear gente errada para todos os cargos. E eu já estou vendo alguns.
Eu não sou de ficar dando palpite toda hora no governo, não quero ficar toda hora. Ô, seu presidente, é isso, aquilo. Isso é ridículo, mas tem coisa que eu estou observando e eu não posso deixar de notificar, tá bom? É isso, até a próxima.